Bom, pessoal, vamos começar aqui uma aula sobre camada de transporte UDP, um breve resumo sobre esses dois pontos, tá ok? Então, inicialmente, a gente vai começar falando da camada de transporte, né? A gente está seguindo aqui aquele modelo, seguindo o modelo OSI e seguindo aquele modelo mais de 5 camadas também, que a ideia é deixar a coisa um pouco mais, vamos dizer assim, mais educativa aí para vocês. Então vamos lá. Camada de transporte, conforme a gente sabe, é o centro da hierarquia de camadas, né? Então, muitos autores gostam de dizer que é a verdadeira camada fim a fim, principalmente pelo fato de ser a primeira camada onde você não tem mudanças significativas, né? Daquilo que sai da origem até aquilo que vai para o destino. Ela pode oferecer serviços confiáveis e eficientes, né, para a camada de aplicação. E aí a gente vai ver alguns protocolos que podem ser usados, o UDP e o TCP, e ver em que caso usa um, em que caso usa outro. Tá, ok? Bom, os desenvolvedores, né, pensando assim na camada de transporte, aos desenvolvedores ela permite a escrita de códigos baseados em primitivas padrão. Né? Isso traz toda uma facilidade. Esse assunto das primitivas padrão a gente vai tratar em uma outra aula, porque juntamente com ela eu quero também mostrar alguns códigos para vocês. Ainda não sei se eu vou colocar em Python ou em C, mas a ideia é colocar esses códigos para vocês e ir mostrando as primitivas à medida em que a gente vai estudando elas e mostrando no código, tá ok? A camada de transporte também tem um ponto bem interessante, que ela permite que o programador, né, o desenvolvedor, não tenha que se preocupar com tipos e interfaces de rede, né, e também com níveis de confiabilidade, caso seja o desejo do programador. Beleza? Bom, segundo o Tannenbaum, alguns autores separam as camadas de 1 a 4 em provedor de serviço de transporte e da camada 5 a 7 como usuários de serviço de transporte. É simplesmente uma divisão feita aí para fazer essa separação. Então, antes da gente começar a falar direito assim, em termos de camada de transporte, a gente tem que pensar o seguinte: vamos pensar num sistema operacional multitarefa, né? Então a gente tem um sistema operacional multitarefa, a gente tem aqui os programas em execução, né, ou processos, tarefas, e a gente vai ver que isso está ligado diretamente aqui à camada de transporte. De que forma isso? Vamos pensar o seguinte: em um sistema multitarefa que nós temos processo em execução, como fazer para acessar, para fazer uso remotamente desses processos, né? Essa seria uma questão. E aí que entra a camada de transporte. Da seguinte forma: a forma mais simples assim que foi pensada para utilizar esses processos de forma remota é utilizando portas, né? E como é que isso é feito? A gente tem aqui, por exemplo, o PC1 e o PC2 e a comunicação entre eles acontece por portas, né? Então essas portas aqui vai ser onde vai ter a ligação entre os processos que estão na máquina 1 e os processos que estão na máquina 2. Ok? No entanto, algo que fica sempre na cabeça do aluno é, beleza, mas como é que eu vou falar com a outra máquina? A gente está assumindo aqui em camada de transporte que vocês já viram camada de enlace, já viram camada de rede, já estudaram todos os protocolos inerentes a essas camadas. Então aqui a gente tem o PC1 com o IP 192.68.0.1 e o PC2 com o 92.68.0.2. Então, para se comunicar, esses computadores têm também as portas. Então, a gente colocou aqui a porta 700, a porta 700 para o PC1 e a porta 500 para o PC2. Então, endereço de origem, por exemplo, uma comunicação vinda do PC1 para o PC2, nós teríamos endereço de origem, a porta 500, e o endereço de destino, a gente teria aqui a porta 500, né, como endereço de destino. Tá, ok? Então, basta lembrar o seguinte, que vão ser usadas essas portas para a comunicação entre os processos nas máquinas. Tá, ok? Eu falo aqui de forma remota, mas inclusive muitos processos também são utilizados na própria máquina,
utilizando portas, né? Nesse caso aí o IP muito comumente utilizado é o 127.0.0.1, né? Que é o nosso loopback. Beleza? Bom, então vamos voltando aqui, analisando a camada de transporte, né? Ela vai ser encapsulada dentro do pacote, né? Então aqui a gente teria o endereço de origem, seria o IP, endereço de destino o IP da outra máquina, e aqui a gente tem a camada de transporte, onde temos o segmento, né? Colocando aqui o número das portas e a mensagem que está lá no campo dados da camada de transporte. Lembrando que ela é encapsulada dentro do pacote e o pacote, por sua vez, é encapsulado dentro do MAC. E ele vai ser direcionado através do endereço MAC. Beleza, galera? Bom, pensando assim nos objetivos, né? Os objetivos da camada de transporte. Um dos principais objetivos da camada de transporte, eu coloquei aqui o DP, mas a gente pode corrigir, porque aqui eu ainda estou falando da camada de transporte. Então, transporte. Um dos objetivos da camada de transporte é justamente fazer a multiplexação e demultiplexação dos dados, né? E para isso ele utiliza os endereços das portas. Então nós podemos ter, por exemplo, vários computadores acessando um PC2 aqui. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem vários computadores acessando, por exemplo, uma máquina servidora, tá, ok? Que houve uma porta específica e esses computadores clientes estão acessando essa porta. O exemplo inverso também a gente pode ter, né? A gente pode ter, por exemplo, em casa, você está acessando aí com o seu navegador. Você abriu várias abas do seu navegador e está em diversos sites, você também tem o oposto, que é o seguinte, a sua máquina acessando diversos dispositivos, né, utilizando portas diferentes para se comunicar com diferentes dispositivos. Tá, ok? Obviamente que a gente está falando de portas aqui, mas o endereço também é um ponto que iria variar nesse caso, né? Pensando no caso do navegador com várias abas. O endereço IP também vai variar, obviamente. Então agora a gente começa a falar do UDP, né? User Datagram Protocol. Então, como característica, a gente pode ter que o seguinte, ele não tem confiabilidade e sem conexão. Consequentemente, essas características sem confiabilidade e sem conexão traz para ele não vai ter ACKs, né, que é uma coisa que a gente vai ver lá quando a gente estiver tratando no TCP, a gente vai ver o ACK. Ele não permite a ordenação, ou seja, segmentos podem chegar fora de ordem. E aí uma das perguntas que o aluno faz é o seguinte, beleza, o segmento chegou fora de ordem, e aí, o que faz? Então, existem diversas opções para isso. Uma das opções é você tentar ordenar isso na camada de aplicação, e outra opção é, por exemplo, você descartar esses segmentos que chegaram fora de ordem. Tem opções também do tipo seguinte, você aguarda um tempo para fazer a ordenação e depois desse tempo você começa a descartar. Mas isso aí mais para frente, quando a gente estiver em protocolos de servidores, a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso aí, principalmente em protocolos de redes multimídia. Tá, ok? Sem controle de fluxo, é uma outra característica do UDP. E aí, controle de fluxo, a gente relembra lá de trás, camada de enlace, quando a gente falou de controle de fluxo, que era justamente o quê? A gente garantir que o transmissor não sobrecarregue o receptor, né? Então, tem que existir um controle de fluxo para evitar que isso ocorra. No caso do UDP, não existe nenhum controle desse tipo. Ou seja, se a gente analisar simplesmente pelo protocolo, poderia haver uma sobrecarga de segmentos sendo enviados para o receptor. Tá, ok? Bom, dentre as outras características, a gente tem alguns problemas, né? Então, a gente pode ter mensagens que podem se perder, já que não existe confiabilidade. Elas podem se duplicar, né, ao longo da rede, chegar fora de ordem, conforme a gente já falou, e sobrecarregar o receptor. São alguns pontos negativos do UDP, né? E aí muita gente também pergunta assim, mas para que usar um negócio um protocolo que tem toda essa problemática? A gente vai discutir à medida que a gente for destrinchando ele, e a gente vai perceber que apesar desses problemas do UDP,
ele se torna, ele é também um protocolo extremamente ágil, né? Então vamos lá, vamos analisar a mensagem UDP. E aí a gente vai falar dos campos, né? Todos os campinhos aqui, e analisar cada um deles. Tá? Então, porta de origem e porta de destino, cada um é utilizado 16 bits, então você vai ter 2 elevado a 16, que vai de 0 a 65, 535, seriam os números das portas, né? Usados para multiplexar e demultiplexar. Essas portas, a gente pode ver que as portas, principalmente aquelas até 1024, são portas bem conhecidas, então você tem alguns serviços que vão operar nessas portas, são serviços que você já conhece pelo nome. Por exemplo, a gente tem o TFTP, né, que é um serviço UDP que também atua nesse ponto, nessas portas bem conhecidas. E existem diversos outros serviços que já são conhecidos por utilizarem uma porta específica. Uma característica do UDP é que a porta origem ela pode ser opcional, ou seja, você pode gerar segmentos UDP sem necessariamente colocar o endereçamento de porta de origem. O tamanho da mensagem UDP seria o outro campo, né? Também tem 16 bits. E esse tamanho é composto do cabeçalho UDP mais os dados UDP. Lembrando que o tamanho mínimo do UDP seria de 8 bytes, né? Nesse caso seria só o cabeçalho. Então, ficaria justamente com isso, né? A gente tem aqui de 0 a 31, a gente tem 32 bits, mais 32 bits, mais 32 bits. Então, a gente tem, contabilizando tudo para cima para bytes, a gente tem 8 bytes ou 64 bits. Beleza? Então, vamos lá, vamos passar para o próximo ponto. Só uma coisa, 32 bits mais 32 bits, que é só o cabeçalho, né, que seria o tamanho mínimo, só o cabeçalho, tá, gente? Eu não estou contabilizando, obviamente, os dados, porque isso aí é variável. A questão do dado, ele é variável, então quanto mais dados tiver na mensagem, maior vai ser esse campo aqui, ok? Então vamos para o próximo ponto. O outro ponto bem interessante no UDP é o checksum, né? Que é bem parecido com aquele que vocês viram lá no IP. O checksumzinho simplesmente vai fazer a soma, a verificação da soma. Então ele é com 16 bits, são usados 16 bits para fazer. Se o valor for igual a 0, ele não vai usar. Lembrando que esse valor igual a 0 ele está sempre levado ao complemento de 1, né? Então quando todos estão setados, aí ele simplesmente não é utilizado o checksum. E aí vem a questão, mas por que? Qual o motivo para não usar o checksum? Um dos motivos, conforme a gente já falou anteriormente, é a questão do desempenho, né? Eu posso não ter a necessidade de checar a mensagem que chega no receptor e optar pelo menor consumo de recursos, né? Para ter um desempenho maior. Então, em alguns casos, é interessante a gente simplesmente omitir a checagem do checksum. Vamos lá. Bom, como é que é calculado esse checksum, né? O interessante do cálculo do checksum do UDP é que ele utiliza um pseudo-cabeçalho, né, que a gente colocou aqui o pseudo-cabeçalho. E esse pseudo-cabeçalho, ele consequentemente, ele traz mais informações do que as do cabeçalho UDP. E usa esse pseudo-cabeçalho justamente para contabilizar. Então, na verdade, quando a gente for calcular o checksum do UDP, a gente vai ter a soma desse pseudo-cabeçalho com o cabeçalho, com toda a mensagem UDP. Ok? E aí, a partir daí, a gente tem a soma de verificação do UDP. Vale lembrar também que esse pseudo-cabeçalho aqui ele não é transmitido, ele é apenas para calcular, né? Apenas para você calcular o checksum. E aí muitos alunos perguntam, mas para que eu vou utilizar um pseudo-cabeçalho? Por que eu não faço simplesmente no próprio cabeçalho do UDP e os dados do UDP, né? Como seria uma análise padrão? A questão aqui que os cientistas pensaram na época é o seguinte, de você também contabilizar os endereços, no caso principalmente o endereço de destino, né, para o cara, na hora que o receptor receber o dado, ele poder analisar também o checksum em cima do IP de destino, né?
e analisar também o protocolo, a gente observa que já tem vamos dizer assim, alguns não gosto muito de usar esse termo, mas acaba sendo uma violação de protocolo, né? Porque a gente observa que, então, na camada de transporte eu vou ter que acessar endereços de origem e endereços de destino da camada de rede. É isso? Então vamos dar uma pensadinha. Outro ponto, protocolo. Eu teria que também ir lá analisar no pacote qual é o protocolo. Tudo bem, nesse caso aqui a gente já poderia botar o 17, que é do próprio UDP. Né? Mas a gente tem uma violação para analisar essa questão dos endereços. Bom, como é que ele é calculado? Insere zero, inicialmente você insere zeros no checksum lá. O checksum inicial você vai colocar ele com zero. Vai fazer a soma do complemento A1 de 16 bits do objeto, né, no caso o pseudo cabeçalho, mais o cabeçalho UDP mais os dados UDP. Então a gente vai fazer a soma de verificação, checksum, do pseudo cabeçalho, do cabeçalho UDP e mais os dados do segmento UDP. Então tudo isso é agregado para fazer a soma de verificação. Beleza? Então aqui a gente tem mais um pontinho, a gente tem esse campo zeros aqui do pseudo cabeçalho, que são octetos, que são utilizados para preencher. Né? A gente tem o código, que no caso aqui a gente pode até consertar essa perninha aqui, que ficou meio para cá, que vai ser o protocolo, né? Lembra do campo protocolo lá do IP, que dizia qual era o protocolo que estava sendo encapsulado dentro do pacote IP. Então, nesse caso aqui é 17, obviamente, porque a gente está tratando do DP. E aqui o tamanho da mensagem DP. Né? Então, a gente vai agregar... O objeto consiste nesses dois juntos, tanto no pseudo cabeçalho como no cabeçalho e os dados. Ok? Bom, críticas. Né? Essa questão do checksum do UDP gera bastante crítica, principalmente por essa questão da violação das camadas. Ou seja, uma camada de transporte teria que verificar qual o endereço de origem e endereço de destino da camada de rede, pegar o IP. Né? Então, assim, tem algumas críticas em cima disso, e vale ressaltar essa questão da crítica, porque às vezes questão de concurso costuma perguntar isso, algumas questões um pouco de pegadinha costuma ter esse tipo de coisa. Tá ok? Bom, falar do UDP é bem rápido, não tem muita coisa para falar. O próximo passo que a gente vai ver é a camada de transporte, né, que tem o TCP, que consequentemente tem bastante coisa para falar. Beleza? Então a bibliografia utilizada para essa apresentação, o Tannenbaum, o Kurose e o Kommer para essa apresentação. Lembrando que essa apresentação a gente simplesmente citou os tópicos e falou brevemente sobre eles. Tá? Vale a pena sempre, é o que eu falo sempre para vocês em sala de aula, vale a pena pegar o livro e dar uma boa leitura no livro. Ok? Valeu, abraço.